Oi gente, esse vídeo é para falar sobre o meu roteiro na Tailândia. Depois da vinheta. Qual a melhor época para viajar para a Tailândia? Depende pro lado que você quer ir, porque existem dois lados, vamos dizer assim. Enquanto uma parte da Tailândia tá fazendo sol, a outra tá chovendo, tem as monções. Então, depende para onde você quer ir. O lugar mais famoso são as Ilhas Phi Phi. Se você quer incluir essas ilhas no seu roteiro, é bom você viajar de dezembro a março, que é o período de seca. Na minha viagem eu visitei o norte, o sul da Tailândia e também dei um pulinho no Camboja. A primeira cidade que eu visitei foi Bangkok. Quando você chega em Bangkok, você logo estranha o clima. É muito quente, que nem Rio de Janeiro, só que é um clima seco, parece que você tá sufocado. Eu fiquei em torno de 4 dias lá, mais ou menos isso, e fiquei na Old Town, onde ficam os templos. Eu achei uma cidade maravilhosa, senti falta de ficar mais dias, porque eu poderia ter visitado a parte mais moderna. Eu fui apenas um dia em um shopping, um dia que eu tinha um voo à tarde, faltou, sabe? Eu poderia ter ficado mais dias. Lá eu fiz um passeio bem legal que foi para Ayutthaya. Foi uma das capitais da Tailândia antes de Bangkok se tornar a capital. É um lugar que você vê as ruínas, que tinham um povo, uma comunidade que morava ali, e também tem vários budas sem cabeça. Por quê? Aconteceram guerras em que a Tailândia perdeu e os rivais saíram cortando as cabeças de Buda para mostrar sua soberania e também para roubar as joias que o rei escondia dentro das estátuas. Numa ocasião, um próprio cidadão de Ayutthaya roubou uma cabeça para vender, só que ele foi pego no meio do caminho. Prenderam ele e deixaram a cabeça ali no chão, ninguém nunca mais mexeu. O que aconteceu? As raízes envolveram a cabeça e a gente tem esse monumento aí. De Bangkok, eu fui para o Camboja, que é um outro país, na cidade de Siem Reap, onde eu visitei Angkor Town, cidade anciã do Império Khmer. É bem legal você ver a história de lá, porque houve uma rivalidade entre os reis. Um rei era hinduísta, um rei era budista, então um ia lá, construía monumentos hinduístas, outro ia destruir e construía monumentos budistas, então você vê essa dualidade. É uma cidade muito interessante de se visitar, apesar de pobre, por causa da situação recente, né, do Camboja, de guerra. O povo é muito alegre, então é surpreendente você encontrar pessoas tão felizes, tão educadas, tão receptivas. O próprio motorista do tuk-tuk que a gente contratou para levar a gente na visita, né, nesse complexo de templos, convidou a gente para jantar na casa deles. E foi muito interessante, porque a gente pôde conhecer um pouquinho. Eram vários vizinhos que jantavam, que moravam um do lado do outro e jantavam no quintal, todos juntos, como se fossem uma grande família. O banheiro de lá também é um pouco diferente, não é aquele banheiro com vaso que a gente está acostumado, é um vaso no chão, então você tem que dar aquela ajoelhadinha assim para ir no banheiro. Foi uma experiência bem diferente. Quando a gente estava também visitando esse complexo de templos, que tem o grande circuito e o pequeno circuito, que a gente fez em 2 dias, a gente se encantou com um templo que foi cenário de Tomb Raider, um filme da Angelina Jolie. Perdemos a hora. O motorista do tuk-tuk deixava a gente no início do templo e a saída não era pelo mesmo lugar, era pelo lado oposto. A gente andava e encontrava com ele no final. Ele ia por fora com o veículo para encontrar a gente. A gente tinha combinado com ele numa certa hora para poder ver o pôr do sol em outro templo. A gente perdeu a hora, falamos assim: caraca, a gente perdeu a hora, vamos correr, vamos. Saímos correndo literalmente para chegar lá no final. Nisso, o nosso passe, que você paga um passe, né, para você visitar em cada templo, e você tem que mostrar toda hora isso pros guardinhas, caiu. E a gente nem viu, ou seja, a gente nem ia poder visitar o outro. Aí veio uma criancinha que tava, porque tem muitas crianças lá vendendo souvenirs, entregar pra gente, assim, correndo atrás da gente, fofíssima, falando inglês, aí e tentando vender os ímãs de geladeira que ela tava vendendo. E aí a gente falou um com o outro, eu e meu namorado, a gente falou um com o outro em português. Vambora, a gente vai se atrasar e tal pro pôr do sol, não sei o que. Agradeceu a menininha, falou que não queria. Aí ela, muito esperta, começou a falar espanhol, tem noção? E nem o idioma deles, hein? Porque Camboja fala um idioma que é diferente da Tailândia também. Então, ou seja, a menina falava cambojano, falava inglês, falava espanhol, devia ter uns 7 anos de idade. Eu fiquei encantada com a menininha. Do Camboja, eu peguei um avião para Chiang Mai, que era uma cidade que tem alguns templos, inclusive um templo que mulheres não podem entrar. Fiquei revoltada com isso. Lá acontece o festival Yampeng, que é o Festival das Lanternas. A gente participou dele, ele só acontece uma
uma vez no ano, depende de um calendário lunar tailandês. Então, se você quer ir para esse festival, tem que pesquisar na internet quando vai cair a lua cheia que vai acontecer essa festa. Se você quer ir para esse festival, você tem que pesquisar na internet com antecedência quando vai cair a lua cheia, né, desse calendário, para você se programar aí, porque a cidade fica lotada, tanto de turista quanto de tailandês de outras cidades. E se você deixar para a última hora, pode ser que você não consiga hospedagem, como eu encontrei brasileiros lá que não conseguiram participar justamente por isso, porque foram ver em cima da hora e já não conseguiram hospedagem. Existem duas formas de você participar desse festival. Existem as festas privadas, por exemplo, tem uma na universidade, tem outras também, que são um pouco caras, custam em torno de 300, 400 reais o ingresso, ou também você pode ver na rua, ao longo de um rio que tem na cidade lá. Optei por ver na rua, é um festival que dura 3 dias, esqueci de falar. Primeiro dia a gente ficou horas esperando a abertura, tinha um palco super legal, não sei o que, aí teve uma dança e depois teve um concurso de beleza, a gente nem acreditou. Concurso de beleza com um festival, né, que tem um símbolo para os monges, porque os monges acreditam que soltar lanternas que parecem balão, é como se fosse levar embora tudo de ruim que tem em você, todos os seus sentimentos ruins, todas as suas angústias, aflições. No segundo dia a gente soltou esses balões, que são biodegradáveis, eles se degradam em 6 meses, e no terceiro dia tem tipo um desfile de um carro alegórico que parece um pouco com um carro de desfile de escola de samba, só que é bem menor. Para eles, todo mundo falava, não, vai lá assistir o carro, não sei o que. Quando a gente chegou, a gente falou, nossa, é isso, porque a gente tá acostumado com aquele monumento, né, do carnaval aqui do Brasil. E lá também em Chiang Mai, a gente visitou um santuário de elefantes. É um lugar que resgatam elefantes que eram maltratados. É importante avisar para vocês que existem passeios em que as pessoas podem andar em cima do elefante, só que isso é maus tratos. Então, não faça esse tipo de passeio. Visite esse santuário, Parque Natural dos Elefantes, que você vai poder conviver com os elefantes no habitat natural deles. Ou visitar fazendas onde famílias que usavam os elefantes de forma incorreta para ganhar dinheiro recebem o suporte desse parque natural financeiro, né? Levam turistas para visitar e hoje cuidam da forma devida, né? A gente foi, alimentou os elefantes, acompanhou eles numa caminhada na floresta, viu eles tomarem banho de lama, foi super divertido. De Chiang Mai, a gente foi para Shanghai, onde ficam 2 templos. A gente passou um dia só em Shanghai. Visitamos o Templo Branco e o Templo Azul. O Templo Branco é uma obra modernista de um artista tailandês que estava cansado dos europeus serem referência do modernismo. Ele falou assim, vou construir algo que mostre, né, o meu país, para que o meu país tenha relevância nessa forma de arte. E aí ele construiu, é uma dualidade entre céu e inferno, tem várias, do lado de fora, várias cabeças, crânios, várias mãos assim, suplicando, e quando você entra, tem uma estátua de Buda de um lado, e do outro lado tem várias figuras de desenhos que a gente está acostumado, tipo Transformer, Kung Fu Panda, Sailor Moon. É super engraçado, você entra no templo e fala, caraca, essas coisas. E aí depois eu procurei saber mais, é uma obra inacabada. Ele acredita, esse artista, que a obra só vai ser finalizada depois da morte dele. Todo ano ele faz uma reforma e acrescenta algo novo. Então você pode visitar todo ano que vai ser sempre uma coisa diferente. O Templo Azul é um templo todo azul, que tem uns dragões assim na escadaria. É lindo, lindo, lindo de visitar. De Shanghai a gente foi para Phi Phi. Só que como Phi Phi é uma ilha, a gente teve que usar uma cidade de base. Você pode ir por Phuket ou por Krabi. A gente foi por Phuket, mas a gente optou por não ficar em Phuket porque a gente ouviu falar, porque é uma cidade onde o turismo sexual é muito grande e a gente achou melhor não contribuir com isso, nem quis passar uns dias lá. A gente foi direto para Phi Phi, que é uma ilha pouco fedorenta. A verdade é que Phi Phi fede, apesar de ser bonita. Os restaurantes ficam com uma grelha assim do lado de fora, com os peixes, com as coisas, cheiro de carne de porco, tem cheiro de esgoto, tem cheiro de tudo. Então é uma cidade, é um lugar muito bonito, mas que
o cheiro não é tão bom assim. Em Phi Phi a gente fez os passeios, depois a gente foi pra Hai Lai Beach. Hai Lai Beach é um lugar maravilhoso. Tem muita gente que prefere ficar em Ao Nang e visitar Hai Lai de barco, porque dá pra você fazer isso. A hospedagem em Ao Nang é até mais barata, só que, sério, eu aconselho ficar em Hai Lai, porque o pôr do sol é maravilhoso, vai mudando de cor, é uma coisa assim que você não consegue imaginar. Aqui no Brasil não tem. E o último barco de Hai Lai para Ao Nang é 6 horas da tarde. Você não consegue ver o pôr do sol, ver todo o espetáculo se você precisar voltar. Então eu aconselho você a dormir em Hai Lai e fazer o passeio Hong Islands, que foi um passeio que eu fiz que foi maravilhoso, tem muitas ilhas incríveis. De Hai Lai eu fui para Koh Tao, que é do outro lado, né, do lado que chove. Mas eu insisti em ir porque a gente ia fazer o mergulho. O mergulho lá custou 2.500 baht, o equivalente a uns 300 reais. Se você preferir fazer o mergulho em Phi Phi, você vai pagar em torno de uns 100 reais a mais. Então lá é o lugar mais barato, só que a gente levou muito tempo para chegar lá. Foi difícil chegar lá. A gente pegou um barquinho, depois pegou um ônibus, depois pegou um catamarã, depois pegou um outro barquinho que a gente teve que descer. Então é bem complicadinho. Se eu fosse refazer o meu roteiro, tiraria Koh Tao. É uma cidade que para você conhecer você tem que andar de moto. Eles alugam moto lá bem baratinho. Como eu não tenho carteira, nem meu namorado, eu preferi não correr o risco, porque eu já ouvi falar que muita gente se acidenta lá, porque como qualquer um pode pegar uma moto, muita gente escorrega, cai, se machuca. E como eu tive que acionar o meu convênio, né, o meu seguro viagem, porque eu peguei infecção alimentar, meu namorado também, porque ele foi mordido de um macaco, achamos melhor não. Eu colocaria Koh Tao se eu ainda fosse para lá antes de Phi Phi, porque é um lugar menos bonito, então eu cheguei com uma expectativa muito alta, que eu já tinha visto lugares muito bonitos, ou então tiraria do meu roteiro. Se eu fosse fora da data do festival, eu não visitaria Chiang Mai, ou então deixaria 2 dias para Chiang Mai, porque eu acho que o grande tchan de Chiang Mai não são os templos, foi o Festival das Lanternas e foi o passeio de elefante que eu fiz, mas existem passeios de elefante em outros lugares da Tailândia também que você pode fazer, vários santuários. Ficaria mais dias em Bangkok, porque eu achei bem interessante. No Camboja foi maravilhoso, ficaria esses dias mesmo. Em Hai Lai, queria ficar lá há muito tempo. É um clima assim, Hut, sabe? Mais calminho, mais tipo Ilha Grande, assim, uma coisa mais, sabe? Good vibes. Barzinhos tocando Bob Marley, aquela tranquilidade. É isso, esse foi meu roteiro. Espero que eu contribua com a sua viagem. Vou colocar aqui na descrição os hotéis que eu